Vamos pensar numa coisa. E se uma guerra secreta estivesse acontecendo agora mesmo, bem debaixo do nosso nariz? É uma ideia em tanto, né? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar a fundo para tentar montar as peças de uma teoria bem complexa que conecta Donald Trump, a CIA e um suposto jogo de poder global. E tudo começa com essa afirmação aqui. É uma acusação, assim, pesadíssima que serve de base para toda a teoria. A ideia de que existe um poder oculto, um sistema criminoso que opera nas sombras totalmente fora do alcance do público. Certo, então vamos direto ao ponto. A essência dessa teoria é um conflito secreto. Imagina só, um presidente em guerra contra a própria agência de inteligência do seu país. Uma batalha travada longe, bem longe dos holofotes. A narrativa que define os lados do tabuleiro com muita clareza. De um lado estaria Donald Trump, com a missão de desmantelar esse sistema, do outro, a CIA e seus supostos gestores financeiros lá na City of London, que é basicamente o coração financeiro de Londres. Ok, para a gente conseguir entender a lógica por trás dessa teoria, a gente precisa de uma chave de leitura, sabe? E essa chave, segundo a fonte, vem do trabalho de um filósofo francês que enxergava o mundo de um jeito bem particular. E é aqui que a coisa fica fascinante. A teoria usa essa ideia do Foucault de discurso como poder. A proposta é que a linguagem que a gente vê na mídia, no governo, ela não serve só para informar, ela serve para construir e controlar o que a sociedade aceita como a verdade. Então, o ponto crucial aqui é este. Essa forma de pensar permite que a fonte simplesmente descarte qualquer informação oficial. Tudo passa a ser visto como uma mera jogada de poder para manter o controle, e não como um fato objetivo. Faz sentido? E a partir daqui, a teoria começa a buscar em exemplos históricos e olha só, até na cultura popular, as supostas provas de que existe um padrão de engano acontecendo há muito tempo. Esses dois eventos são apresentados como exemplos clássicos de operações de bandeira falsa. Sabe qual é a ideia? Um país simularia um ataque contra si mesmo só para criar um pretexto para começar uma guerra. E aqui a gente vê essa lógica em ação. O que a história oficial registra como um acidente trágico é reinterpretado pela teoria como um ato de engano, totalmente calculado para atingir um objetivo geopolítico bem claro: expandir um império. Mas não é só na história. A teoria também aponta para Hollywood. A alegação aqui é que alguns filmes não são só ficção. Eles seriam uma espécie de divulgação suave, um jeito de vazar a verdade aos poucos para o público sobre essas operações secretas, quase como se estivessem preparando o terreno. Bom, e isso tudo nos traz para os dias de hoje, porque, segundo a fonte, essa guerra secreta estaria acontecendo agora, neste exato momento, nas águas bem próximas da Venezuela. E para dar uma ideia da dimensão da coisa, a narrativa destaca um número que é, no mínimo, impressionante. A alegação é que 10% de toda a força naval americana foi mobilizado para lá. É um deslocamento sem precedentes para uma missão desse tipo. A gente está falando de uma força militar massiva. Um porta-aviões, dezenas de caças, drones, submarinos, tudo isso posicionado a poucas centenas de quilômetros do território venezuelano. Oficialmente, uma operação antidrogas, mas, dentro da lógica dessa teoria, o alvo é completamente outro. Mas aí fica a pergunta: se o objetivo não é combater o tráfico de drogas, qual seria? Bom, segundo essa linha de raciocínio, a meta final é política. E mais, é algo profundamente pessoal para Trump. Entende a virada na história? O ponto central aqui, o pulo do gato, é que toda essa operação militar não seria sobre política externa. De jeito nenhum. Seria um movimento estratégico para neutralizar um inimigo político doméstico, cortando a sua fonte de poder financeiro. E é assim que a gente volta ao início. O que temos aqui, afinal? Uma teoria da conspiração super elaborada? Ou será que é um mapa que revela a maquinaria invisível do poder global? A fonte apresenta todos os seus argumentos, mas no fim das contas a conclusão fica em aberto.